Saudações a todas as criaturas que permanecem buscando a vibração última e se manterem na vibração em Deus. Estamos traçando mais algumas linhas, estamos refletindo com mais algumas linhas de O Livro dos Espíritos na primeira edição e levamos em consideração que determinadas respostas e determinadas questões colocadas neste livro, não só na primeira edição, mas também na segunda edição, são perguntas que são reajustadas, são respostas que são reajustadas logo na sequência. E aí temos, por exemplo, a pergunta de número 39. Os espíritos são imateriais ou formados de uma substância qualquer? Podemos conhecer sua natureza íntima? E essa foi a resposta ótima, última, que trazem os bons espíritos, dizendo como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente. Isso quer dizer que não haviam ainda meios de elaborar as questões mais complexas dessas definições. Por isso nós definimos, quando falamos de O Livro dos Espíritos e como falamos também da obra de Hippolyte Léon Denis Rivail como Allan Kardec, com o seu pseudônimo, falamos daquilo que era possível organizar naquele momento, mas que se despreenderia, que se desvelaria ao longo das existências, porque se atribuirmos uma religião inteira, ou se atribuirmos um movimento inteiro, ou ciência, filosofia e religião, a tríade, ou se atribuirmos o próprio espiritismo como uma ciência, enfim, mas seja como queiram definir, se atribuirmos tudo a uma encarnação, a uma passagem de Allan Kardec como codificador ou decodificador, que vai decodificar todos esses códigos que vêm, códigos cósmicos ou códigos pelo menos universais localmente, nós estaremos limitando toda a nossa capacidade como seres humanos, como o próprio Mestre Maior que neste orbe esteve, nos disse que nós podemos fazer tudo o que ele faz e muito mais. Isso quer dizer que não podemos ter uma religião que vai seguir o que Kardec compila somente e exclusivamente, mas sim como uma base, como um guia. E toda vez que as bases se deslocarem, vamos dizer assim, ou se aquilo que estamos estudando e aprofundando se deslocarem ou se desvirtuarem demasiadamente da base, certamente que voltemos às bases para reconduzir essa linha de pensamento no espaço-tempo e aí poderíamos então ter o benefício do que é ter uma base codificada pelo Espírito, pela pleia de Espírito da Verdade, ou Espírito Verdade, que cabe a vós vos entenderdes, são questões de palavras. Então, como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa, sendo uma criação, há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós, sem analogia para esta mente. Essa mente samsara, essa mente de ação e reação, essa mente de terceira, quinta dimensão, essa mente, esse cérebro em raciocínio, essa questão do uso da razão única e exclusivamente, sem permear-se pela alma em si como um todo, que pensa, que vive, que vibra, enfim, que busca novamente a sua origem e as vibrações de Deus. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas. Por isso, como podemos estagnar um avanço no espiritismo, por exemplo, em questões que estão nos dizendo que não há meios de elaborar, mas isso não quer dizer que as respostas estejam todas findadas, todas terminadas, todas elaboradas com a verdade última do universo local, ou do superuniverso, ou do cosmo, ou das verdades de Deus, o Criador único, onipresente,
onisciente de todos os processos. Na sequência, nós temos, por exemplo, perguntas como: os espíritos têm uma forma determinada, limitada e constante? Constante é o que nos preocupa na fase final da pergunta, mas nos diz: aos vossos olhos, não. Aos nossos, sim. Espírito, verdade. Aos nossos, sim. O Espírito é, se quiserdes, uma chama, um clarão ou uma centelha. Daí muitas correntes, vamos dizer assim, esotéricas, espiritualistas ou até espíritas ou espiritistas, trazem o termo, utilizado inclusive nas obras subsequentes, nas obras psicografadas por Chico Xavier, psicografadas até por outros médiums com outros autores espirituais, mas trazendo a expressão centelha divina. Sim, essa flama, essa centelha divina, esse clarão, essa chama. E essa chama que tem inclusive uma determinação sobre qual seria sua coloração. E aí, comparando-se ao rubi do espírito puro, e os demais vão variando. E não é fechado numa classificação espiritual das definições que trazem em O Espírito Verdade e o Livro dos Espíritos, porque não haviam instrumentos, como também não haviam instrumentos com Jesus de Nazaré para descrever, como não haviam também instrumentos quando Lucas vai escrever o Evangelho a respeito de Jesus de Nazaré com conversas com Paulo e Maria. Também não vão haver instrumentos quando Moisés vai tentar tratar das complexidades das leis iniciais, daquele início, daquele Pentateuco também, que não há acasos como um Pentateuco também na missão de Hippolyte Léon Denisard Rivail como Kardec. Por isso, muito cuidado ao fecharmos as questões e dizermos que estamos findados no Livro dos Espíritos como se fosse a última obra, porque se vamos realmente entender, compreender e vamos dizer, vamos trazer Kardec conosco, vamos trazer Hippolyte Léon Denisard Rivail, mas Kardec conosco, temos que continuar com Kardec na sequência da sua tarefa, na sequência das suas missões, que ainda nos diz respeito com essa abertura, essa ampliação desse raio de movimentação de consciência, para que entendamos de vez por todas que há sim obras complementares e que elas não se baseiam quando uma determinada federação ou uma determinada editora vai nos dizer o que ler e o que não ler, porque aí estaremos entrando na ortodoxia e até em cérebros e em mentes reptilianas com sede de controle que não nos diz respeito nesse momento. Nós almejamos e alcançamos a liberdade das criaturas, a liberdade de nossas próprias consciências, não nos deixando levar por limitações, sejam elas da letra morta, sejam elas das edições ou do controle dos movimentos, seja ele do próprio movimento espírita, que mesmo acaba por se dividir e deveria se unir e deveria compreender essas questões que vão se especializando, como no início, por exemplo, jamais as criaturas aceitavam as ideias de Emmanuel, ou jamais as criaturas aceitavam as ideias propostas por Chico Xavier. E aí uma pergunta que cabe à reflexão: por que tanta fé cega em Humberto de Campos, mas outros autores como Ramati são contestados, ou o próprio Kardec, quando escreve na Revista Espírita, e essas divergências, vamos dizer, apenas de interpretação ou de momento ou de instrumentação da mensagem que chega, como para cada consciência avaliar por si. Então não é um estado fechado em O Livro dos Espíritos, não é um estado fechado em O Evangelho segundo o Espiritismo, não é um estado fechado nas Bíblias, no Alcorão, na Torá ou em qualquer outro livro, seja ele religioso, filosófico, científico, mas e sim o conjunto de todos os elementos e de todos esses prismas relativos para chegarmos então em um prisma mais maduro, um prisma mais avançado espiritualmente,
principalmente, inclusive, nos prismas lá dos sumérios, aqueles das questões todas, das pirâmides, das avaliações, das estrelas, dos movimentos e tudo aquilo que se conectava com uma realidade que já era muito mais avançada como comunidade e como humanidade neste próprio planeta. Temos figuras anteriores no Velho Testamento que já faziam os chamados milagres, ditos milagres feitos por Jesus e pelos apóstolos. Nós tínhamos isso anteriormente, nós tínhamos inclusive tantas criaturas que tratavam dessa parte da magia, dessa parte de tratar das forças telúricas, tratar das forças da natureza e chamarem inclusive algumas criaturas que são criaturas da natureza, conhecidas como elementais, que vão ser inclusive questionadas por Kardec nas perguntas que fala sobre lebretes, e ele vai inclusive ter essa resposta como se classificassem como espíritos brincalhões, zombeteiros, etc. Mas nós temos, por exemplo, espíritos travessos que dizem ali, mas nós temos as forças da natureza, nós temos as criaturas que se movimentam e sustentam as manifestações mentais, a matéria mental que é composta pela humanidade, pelos co-criadores o tempo todo. Mas enquanto não estivermos cientes e conscientes de que tudo que emana do pensamento, não só do pensamento dos co-criadores em plano maior, mas de todas as criaturas que compõem as humanidades, não só deste planeta como dos demais planetas também, é na base, formato, átomo, não necessariamente todos em base carbono. Isso quer dizer que a matéria quintessenciada, dita que seria a forma do espírito, não compreendida, não teria a mesma formulação, não teria o mesmo elemento base para se formar, ou pelo menos não o elemento base naquela forma. E aí temos mais adiante, nós temos perguntas que dizem a ideia dos gnomos, dos silfos e dos outros gênios criados pela imaginação, assim trazem as perguntas. E estamos falando de Kardec, trazendo toda aquela cultura celta, toda aquela cultura que não só na França, na Gália Antiga, mas também nas questões da Irlanda, da Escócia e toda aquela civilização que por ali também viveu com outras mentalidades e outras projeções universais. E aí, tratando dessa ideia sobre ser de imaginação, diz: parece ter sua fonte no conhecimento adquirido ou na intuição das diversas funções dos espíritos. E diz que, sem dúvida, naquilo que chamais fábulas há muitas vezes grandes verdades. Fábulas, muitas vezes grandes verdades. Então aquilo que conhecemos como ficção científica, aquilo que conhecemos como são instrumentos que a bondade espiritual, daqueles espíritos que nos antecedem na evolução, no despertar espiritual, vão trazendo como informações para que possamos nos acostumar, possamos nos identificar. E nós vemos isso inclusive nas animações infantis, que vão trazendo ideias mais universais, de criaturas humanas mais universais, de outros planetas inclusive, com muita naturalidade. E aí temos então a resposta de que essas grandes verdades trazidas em fábulas, a maior parte tem sua fonte na revelação das coisas do alto, mas que foram tomadas ao pé da letra, eis aí o erro. Então não é um gnomo, um silfo, um gênio, ou qualquer das criaturas fadas ou outros que sejam, que são tomadas como criaturas fantasiosas, porque o reino da fantasia seria uma realidade espiritual também, as criaturas que vivem na natureza, os espíritos da floresta que a sabedoria antiga vem passando a cada geração, chegando até os nossos dias, com estudos inclusive
mais detalhado sobre essas questões e essas culturas, para entendermos que sim, as forças da natureza, como as forças dos 4 elementos, mas dos 5 elementos também, mas também as forças dessas criaturas espirituais elementais que são colaboradores de co-criadores do plano maior em tudo que se faz através da matéria mental, principalmente para mantê-la com essa aglomeração molecular que vai, ao findar a necessidade daquela consciência de experienciar, ela vai se desorganizar e organizar novamente, ou seja, ela vai se é, desmantelar, ela vai se desconectar e conectar novamente para dar oportunidade para outra consciência estagiar, e sendo também a ideia de que cada célula tem a sua atividade mental por todo o citoplasma, por todo aquele processo que não se concentra somente no núcleo, mas que também tudo é formado pelo átomo original. Então, do átomo nós temos a formação lá do bóson de Higgs, que já falávamos em estudos anteriores, mas que vai formar-se partícula, formar-se matéria, e tudo, tanto essa confecção que temos mais material de aproximação humana, mas também da confecção do livro, da confecção de tudo que pensamos, mas tudo vem com a ondulatória, com a vibração, com a frequência, e todo esse processo, essa movimentação, para tentarmos nos aproximar novamente da onda única, da onda da perfeição, da onda de Deus, da criação. E assim, quanto mais nos aproximamos dessa onda única e eterna, mais nós colaboramos com a criação, nos harmonizamos, como vão, por exemplo, como vamos ter como resposta na pergunta: os espíritos compreendem a duração como nós? Estamos falando do tempo, da linha tempo-espaço, são diversas as linhas do tempo. Não. É isso que faz que nem sempre nos compreendeis quando se trata de determinar datas ou épocas. E aí não precisamos apenas falar dos 7 dias da criação, mas podemos falar de diversas outras manifestações para dizer que vai ter tal data, que vai acontecer isso ou aquilo. A inteligência dos espíritos abarca a eternidade, assim comenta Kardec. A duração para eles anula-se, por assim dizer, e os séculos, para nós tão longos, não passam aos olhos deles de breves instantes. Temos inclusive comentários de Emmanuel falando sobre a questão de segundos, né? 60 anos em 60 segundos, ou seja, 1 minuto. Mas são apenas quimeras, são apenas comparações por falta de objetividade, por falta de complexidade em nossas comunicações. Mas isso é natural que seja assim, porque estamos mergulhados, mas isso não quer dizer que estejamos restritos a essa terceira dimensão, porque muitas criaturas com seus perispíritos um pouco mais quintessenciados e mais lúcidos conseguem também transmutar e conseguem inclusive nas atividades em corpo mental, que vai também mais um elemento que vai ter a sua complexidade atribuída nas obras de André Luiz, nas obras subsequentes que vão chegando e que vão tornando isso mais lúcido, com todas as escolas que vão retomando os ditos antigos, mas vão explorando e aprofundando aquilo sem se prenderem à ortodoxia, sem se prenderem a limitações aprisionadas, que vão tornar obsoleto todo um movimento de criaturas que deveria ter muito respeito pela presença de Ismael, pela presença de outras tantas criaturas no movimento dito movimento espírita. Então, que os espiritistas, que os espíritas de verdade entendam que seguir uma alma em uma encarnação não é suficiente e é contraditório ao próprio preceito da doutrina espírita. Então, vamos abrir os olhos de ver, vamos aguçar os ouvidos de ouvir. Os espíritos fazem do presente ideia mais precisa e mais justa que nós, mais ou menos como aquele que vê claramente faz ideia mais exata das coisas que o cego.
Os espíritos veem o que não vedes, julgam, pois de modo diverso do vosso, mas ainda uma vez isso depende da elevação deles. A questão do presente, a questão do passado, a pergunta inclusive se há um acesso ao presente, se há um acesso ao passado, se há um acesso ao futuro, por exemplo, na sequência. Os espíritos conhecem o futuro, isso também depende da perfeição deles. Muitas vezes apenas o entreveem, mas nem sempre lhes é permitido revelá-lo. Quando o veem, o futuro lhes parece presente, e a mesma coisa no passado, porque o tempo, a linha temporal, ela não pode ser linear, ela é em espiral. Nós estamos vivendo o passado, o presente e o futuro intrínsecos para que a alma possa, então, ao atingir determinados estágios da consciência, possa voltar em alguns pontos que não se estabeleceu é, a perfeição relativa, vamos chamar assim, para não confundirmos com a perfeição absoluta, do absoluto para o relativo, da criação, o Criador e a criatura, mas que nós vamos entender que compreendendo que o espaço-tempo tem uma compreensão diferente dessa do calendário, do relógio, de tudo isso que quebra toda essa visão maia, toda essa visão da ilusão, essa visão de compostos atômicos, nada disso é uma realidade realmente. Não se trata aqui de ficção como Matrix, mas sim como realidade atômica de todas as criaturas, de que todo o processo mental é composto de átomos que vão se reagrupando e reajustando para determinadas complexidades atômicas, para determinadas complexidades celulares, para determinadas comunidades, para então chegar a formar órgãos, formar corpos, enfim, e estabelecerem sociedades ditas humanas. O problema todo que gera na humanidade é justamente prender-se a esses sentidos quase que obsoletos num planeta completamente regenerado, que alguns séculos à frente estaremos adentrando neste planeta, mas isso não quer dizer que todos nós, criaturas, estaremos neste planeta por diversos motivos, por motivos de outras experiências mais felizes e outras experiências menos felizes, vamos dizer assim, apenas como pedagogia, porque não há coisas, não há sentidos para dizermos que é mais ou menos feliz. Há sentidos sim para dizermos que estamos mais ou menos próximos da onda única, mais ou menos próximos da criação e mais ou menos próximos de Deus. Os espíritos que alcançaram a perfeição absoluta têm conhecimento completo do futuro? Completo não é bem o termo, e aqui a pergunta fala de perfeição absoluta. Mas nós trazemos a ideia de perfeição relativa, porque mesmo na perfeição relativa, a perfeição continua a aperfeiçoar-se, com o perdão do jogo de palavras, mas essa perfeição ela torna-se absoluta justamente por estar intrínseca ao processo de atingir essa perfeição. E é assim que nós nos encontramos constantemente. Por isso não há que se prender em escalas espirituais, se eu estou nesta ou naquela escala, nesta ou naquela divulgação, ou em grupos religiosos, ou se eu vou aceitar o que eu digo, ou o que eu penso, ou o que eu falo, porque tudo é composto atômico, porque é uma coisa única, não existe o outro, existe apenas um todo, e todos nós temos a nossa individuação sim no movimento dessas ondas, mas o objetivo final é nos voltarmos para essa onda única, nessa vibração única de Deus, do todo, do Criador, enfim, independente de como chamamos, se chamamos desta ou daquela linguagem, enfim. Os espíritos de diferentes ordens estão misturados uns com os outros, sim e não. Essas perguntas e essas respostas clássicas, principalmente francófonas, o i e non, como se diz que sim e não, eles se veem, mas se distinguem uns dos outros, ou seja, cada um permanece com a sua frequência, a sua assinatura energética e o seu peso perispiritual enquanto couber manifestar no perispírito, e quando couber manifestar apenas em vida mental, e não só a vida mental humana, mas a vida mental do espírito, porque existe também essa mente mortal, essa mente que vai se
se desagregando para dar lugar à mente espiritual, ao ego espiritual que prossegue nas suas caminhadas, enfim, a partir do corpo mental superior, por alguns dizer, ou concreto, abstrato, enfim, mas aí cabe a nós nos entendermos, né? Qual a natureza das relações entre os espíritos bons e maus? Os bons se empenham em combater as más inclinações dos outros a fim de ajudá-los a subir. É a sua missão. E aí, temos mais algumas questões que podem também nos fortalecer nessa não convicção, nesse não estagnar na vida espiritual ou na busca espiritual de cada criatura, seja ela dita espírita ou não espírita, ou agnóstica ou de qualquer outra semelhança espiritualista que seja, pouco importa nesse exato momento para este assunto que estamos tratando, porque o que estamos aqui divulgando, o que estamos aqui movimentando é para que criaturas expandam a consciência e compreendam que não é um livro editado em determinado momento que vai prender a afirmação e vai prender as leis universais ali, nem mesmo as herméticas, nem mesmo as mosaicas, nem mesmo as demais hindu, enfim, de qualquer sabedoria chinesa antiga, de qualquer sabedoria asiática antiga, de qualquer sabedoria de populações antigas, anteriores, sejam aquelas populações da América pré-colombiana, como se diz, ou sejam aquelas populações de de Atlântida ou de Lemúria, ou aquelas populações de visitas constantes, como Anunnakis, ou seja, como queiram chamar, Néfilins, ou como queiram chamar e denominar, ou os remanescentes da Guerra de Órion, que por aqui permaneceram, mas que tiveram que se vestir desse perispírito do fluido cósmico universal modificado do planeta em si. Mas isso é apenas complexidade que nós podemos adentrar, mas o mais importante é, por exemplo, na pergunta 86, em que época a alma se une ao corpo? E a resposta foi no nascimento, essa primeira versão que foi coletada de diversas respostas de vários espíritos ou de vários componentes do Espírito Verdade em diversas regiões do mundo, por Kardec. Não foi apenas na França, para que fique bem claro para aqueles que não têm acesso a essa informação, mas que possamos expandir juntos essa informação. Aí uma nota diz, mais tarde essa resposta recebeu a seguinte redação: a união começa na concepção, mas só se completa no momento do nascimento. Toda a questão dita polêmica, mas que não há polêmica alguma, porque estamos nos afastando da onda única, estamos nos afastando de Deus quando criamos a polêmica de o direito do outro, o direito meu, ou o direito de certa parcela da população humana. Não existe tal premissa, existe apenas uma premissa de que a justiça ela é para todos de maneira igualitária, porque precisa ser assim, e assim nós nos aproximamos da lei divina. Se não for dessa forma, nós nos afastamos da lei divina e procuramos outros meios para nos aproximarmos, ou outras tentativas, ou outras experiências, ou outros processos de comunidades, como algumas parcelas, ou alguma parcela da humanidade que permanece na Terra, outra parcela que vai para o mundo primitivo para estagiar, mas não vai ser um espírito primitivo, porque já alcançou o que diz-se na ciência espírita, vamos chamar assim, sobre prova e expiação, e não como primeira, segunda e terceira escala, mas não passa a ser a primeira escala de espírito primitivo, mas vai levar a crisálida da consciência que já alcançou, por mais rudimentar que seja, mas vai levar consigo para vestir-se desse perispírito em planetas, seja ele chamado de Dóton, Quiron, ou seja como queiram chamar, o planeta que se aproxima, que tem o seu ciclo constante, ou planetas que giram por toda a galáxia ou por todo o universo, fazendo esse tipo de tarefa, vamos chamar até de planetas naves ou planetas em movimento constante, que têm os seus ciclos e vão, de uma certa maneira, podemos até usar de reajustando
alguns circuitos de determinadas criaturas para que elas possam refletir de outra maneira. E aí vem o que nós conhecemos aqui como dor, como sofrimento, como ranger de dentes, tudo aquilo que foi colocado para uma tentativa de controle da humanidade de alguma forma como processo pedagógico. Então, houve já numa subsequente versão do próprio livro, da edição do Livro dos Espíritos, uma correção do processo. Isso quer dizer que não invalida de forma alguma o estágio inicial, como não invalida de forma alguma os textos chamados textos sagrados das religiões anteriores, ou escritas, por exemplo, em papiros, ou escritas Nag Hammadi ou alguns outros escritos que podem estar em pedras, podem estar em questões ainda em túmulos desvendados, por exemplo, principalmente próximos à Turquia, próximos a outras, onde civilizações antigas e anteriores deixaram escritos que não foram acessados ainda nesta dimensão, mas que já são acessados pelas dimensões perispirituais e mentais, pelo menos no mental concreto e no mental abstrato. Então, isso quer dizer que nós estamos nos movimentando o tempo inteiro e que para efetivamente sermos as criaturas espíritas ou espiritistas que gostaríamos de ser, nós temos que abrir o nosso campo de consciência, o nosso campo harmônico, a nossa validação da vida atômica para entender que Kardec prossegue, mas não Kardec prossegue nada em relação alguma com a relação Chico Xavier, que Chico Xavier é uma outra alma, Chico Xavier que vem como profeta antigo, que depois tornou-se São Francisco de Assis, que depois, enfim, que foi como João Evangelista e sim Chico Xavier, como Espírito Orion, que se manifesta até os dias de hoje, mas não Kardec como Akhenaton, que vai continuando o seu trabalho como Ian Hus na fogueira, por exemplo, só para lembrarmos o destino de almas abnegadas dessa forma, que não tem qualquer registro de temor para exporem-se, por exemplo, em vídeos assim de divulgação daquilo que é conhecimento, e precisa ser conhecimento para algumas almas, não para todas, porque não são todas as almas que vão entender essa frequência, esse código que está sendo espiritualizado e materializado e espiritualizado novamente, enfim, entre onda e partícula, para que algumas criaturas possam se conectar com isso e saberem que não estão sós e não estão perdendo uma certa sanidade, sim, ao contrário, porque estar são, como diz o ditado popular, estar são em uma sociedade doentia não é sinal de saúde. Nós precisamos ter saúde buscando informações, estarmos bem informados daquilo que seguimos. Não é a fé pela fé ou a fé cega, mas é a fé pelo conhecimento, pelo avançar das coisas. Então, os mistérios inacessíveis, eles passam a ser acessíveis, as eternidades ficam menos eternas quando vamos nos aproximando do conhecimento que já está disponível e sempre esteve e sempre estará disponível por toda a eternidade, bastando apenas que possamos entendermos-nos como crisálidas de consciência, como criaturas de Deus. Isso quer dizer que podemos acessar tudo aquilo que Deus, nosso Pai, ou Deus, nosso Criador, ou a grande alma, ou seja como queiram considerar nesse momento, cada um com seu orgulho, cada um com seu preconceito, mas que esses paradigmas de orgulho e preconceito possam ser quebrados para que possamos, enfim, alcançar esse processo quântico da espiritualidade natural, real e administrável, tangível, até por assim dizer, por falarmos de matéria mais quintessenciada, mas que pode ser acessada, que possamos abandonar todos aqueles concentradores, canalizadores de energia de maneira mais material, da matéria mais bruta, mais rudimentar, para que possamos exercer a nossa atividade mais telepática, mais mental, de comunicação, deste chamado órgão central como o coração da manifestação do espírito, mas que manifesta com esta ligação entre razão e manifestação por vezes falamos em sentimento, mas também o corpo emocional, que é o corpo perispiritual,
vai trazer alguns registros, mas que se conectam efetivamente no mental concreto e se conectam no mental inferior, como registro acástico, aquele que adentra o inconsciente coletivo, que já falamos no vídeo anterior, dessas manifestações de consciências como Carl Gustav Jung, mas que avançam com Joana de Ângeles, que vamos sim explorar em algum momento a literatura para esclarecermos junto a outros autores como Paulo César Frutuoso, falando das dimensões espirituais, enfim, cada criatura, cada servo do Senhor, mas não servo no sentido de ser uma criatura completamente dependente, muito pelo contrário, para servir a causa, porque muitas das leis trazem essa consciência de que tudo aquilo que se manifesta, tudo aquilo que há, precisa ter uma razão de ser para a própria comunidade, para o meio em que se encontra, porque podemos prolongar as nossas passagens ou as nossas pequenas missões do dia a dia e de humanidade, vamos dizer assim, que alguns podem chegar a alegar e entender que a minha única missão é me melhorar, mas ao me melhorar eu melhoro milhões e bilhões de criaturas, incluindo as criaturas que estão em estágios atômicos, sejam elas as criaturas que compõem esse complexo ou que compõem o complexo e inclusive as criaturas que consolidam todo o chi, ou a energia, ou o dupletérico, ou o fluido vital, ou tudo aquilo que se manifesta na matéria animalizada, como diz a própria literatura do Espírito da Verdade, decodificada, vamos dizer assim, decodificada porque era um código, decodificada por Kardec. Então é preciso que possamos expandir as nossas mentes de vez por todas e dizermos: que interessante, estamos alcançando a era da fraternidade que busca o seu conhecimento sem disputas, sem prender-se a dualidades, mas sim de equilíbrio entre yin e yang, sim equilíbrio entre forças, a força do sagrado, como alguns dizem, sagrado masculino, sagrado feminino, mas que nada tem a ver com as questões inclusive da libido ou sexual, mas sim dessas forças sexuais da alma, como diz até Jorge Andréa lembrando nesses estudos, mas que são as forças produtivas do Criador, que são as forças produtivas do universo em equilíbrio, como forças yin e yang, dessas criações em plano maior, que são justamente trabalhar com a criatividade, com essas energias, e não a banalização de todo o processo que sempre foi e sempre será sagrado. Apenas humanidades extremamente inferiores e degradantes vão pensar e converter tudo o que se fala a respeito de processos viciosos. Apenas essas humanidades que estão partindo, e com todo o respeito e com toda a nossa integração com o processo natural de sermos quem somos, espíritos que avançamos em nossa busca de retorno à onda única, à onda de Deus, nós desejamos a todos ótima estada onde quer que estejam, onde quer que vão se encontrar essas criaturas que ainda permissiosas, que dedicam-se a perseguições de criaturas que vão se dedicar a espalhar a boa nova, vamos assim dizer. Quando os sinais dos céus, vamos dizer assim, ou seja, quando cada criatura desperta para aquilo que precisa ser, alguns vão se manifestar com a fala, com o estudo, com o que chamamos de palestra, mas palestra é uma conversa, enfim, na própria obra de André Luiz trata-se dessa forma. Poderia eu ter uma palestra convosco, enfim, mas nessas conversas que estamos tendo, essas conversas de alma, essa troca de experiência, essa troca energética, é para que todos possamos nos unir em uma só energia, para que essa energia, respeitando nossa individualidade e individuação, mas que essa energia possa ser a verdadeira mantenedora desse processo regenerativo que atinge a Terra nesse momento, para que sejamos elementos efetivos da Terra e do espírito da Terra, que alguns chamam de Gaia, vão chamar de Lisa, enfim, como já comentávamos anteriormente, mas que esse espírito que abriga dentro das suas projeções iônicas, vamos chamar assim, nos fornece
esse fluido cósmico universal modificado do seu próprio corpo como planeta, para que possamos habitar aqui com nossos corpos individualizados também, e estabelecermos uma conexão com aquilo que sempre foi e sempre será sagrado e sempre será divino, como todos nós, criaturas espirituais. Então sejamos lúcidos da integração entre a matéria mais rudimentar e nós espíritos, ou seja, tudo aquilo que manifestamos, mas respeitando cada etapa, ao mesmo tempo integrando cada etapa, não ignorando nenhuma delas. Que assim deixamos então uma pequena pausa para reflexão, para que possamos continuar numa sequência logo que conseguirmos alinhar essas agendas, essas atividades ainda, para que possamos nos ajustar nesses calendários lunares, galácticos, enfim, para que possamos então sairmos um pouco do campo da ilusão, do campo da matriz, do campo do que nos prende, do que nos engana com relação à nossa própria realidade espiritual. Que possamos então sermos os espíritos que somos de verdade, os espíritos que somos, os Cristos que somos, numa determinada, num vórtice de espaço-tempo que nós podemos alcançar a qualquer momento em nossas consciências expandidas. Então vamos ser realistas com o passo em que estamos, vamos entender que há processos sim de aprendizado que podem parecer o sofrimento, que podem parecer a dor, mas que na verdade, se observarmos e aprendermos com tudo ao nosso redor, em nossas experiências, em nossas vivências, vamos evitar muitos passos em falso. E aí, se integrarmos com esses comunicadores que se apresentam como médiums, como criaturas que se expõem, sejam eles na internet ou sejam eles em encontros, né, da fisicalidade ou da perispiritualidade ou da mentalidade, enfim, em todos os encontros, em todas as dimensões que estamos atuando, que possamos ser mais justos com essas criaturas e se sentirem esse ímpeto, essa participação, que divulguem esse material, que discutam esse material, que ampliem essas consciências de uma vez por toda para sermos aquilo que viemos para ser, criaturas, sementes estelares certamente, mas criaturas que precisam cumprir o seu contrato de alma nesse exato momento. Saudações a todas as criaturas de todas as dimensões que se manifestam e que vão ter acesso a essas manifestações, esses códigos que estão emanando da fonte divina, mas que são permeados por essa experiência que aqui está como Jefferson. Um grande abraço e saudações.